Pessoal, boa tarde. A aula já está sendo gravada. É aula de língua portuguesa, sem mistérios. E hoje nós falaremos sobre o nível sintático. Estava conversando aqui com o pessoal, dizendo que nós já vimos na aula 1 e na aula 2 o nível morfológico. O nível morfológico refere-se às classes de palavras ou classes gramaticais, que foi o que a gente viu na aula 1 e 2. Hoje nós vamos falar do sintático. E também existe, que nós vamos falar depois, né, nas próximas aulas, o nível fonológico. Então, a língua portuguesa ela é subdividida nesses três níveis: nível morfológico, sintático e fonológico, de fonologia, né, da pronúncia da fala. Hoje a gente vai começar hoje, eu vou terminar a aula que vem, são 2 aulas sobre análise sintática, tá? Hoje eu vou passar basicamente a teoria, a aula que vem a gente vai mais para exemplos e também para a prática do que vem a ser essa análise sintática. Nós levamos 2 aulas, 2 encontros para o nível morfológico e teremos aí 2 encontros para o nível sintático. O nível sintático cai bastante em concursos públicos e também é a grande dúvida, né, da população brasileira no sentido de fazer uma análise sintática. Então, como o nosso curso se chama Língua Portuguesa Sem Mistérios, hoje eu vou mostrar para vocês que não tem mistério algum para fazer essa análise sintática, tá bom? Então, eu vou abrir aqui os slides. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer ao vivo aí, e também pode me mandar no meu WhatsApp privado, que eu respondo, tá, gente? Então, aqui, aula 3, né? Hoje, nosso terceiro encontro. Sou a professora Glauce. O nível sintático. Por que que eu coloquei esse trenzinho aqui? Primeiro, que é da aula 3, e porque são 3 níveis: o morfológico, o fonológico e o sintático. O fonológico a gente vai ver depois que eu terminar esse aqui, né? O nível sintático a gente já entra no nível fonológico, tá certo? Então, a primeira pergunta: o que que vem a ser o nível sintático? Vocês lembram lá do ensino fundamental, que a professora falava assim: ah, isso aqui é um sujeito, isso aqui é um predicado. Então, nossa conversa começa por aqui. Ah, isso aqui é um objeto direto, esse é um objeto indireto. Lembra disso, pessoal? Sim ou não? Quem que lembra dessa conversa? Eu lembro bem por cima, professora. Isso, que já faz tempo, né, Fernanda? Mas Já faz um pouquinho. hoje e a próxima aula vocês vão ter aí um conhecimento, né, para a vida toda. Espero que não esqueçam. Se esquecer, pode olhar os slides novamente. As aulas são gravadas, eu deixo elas gravadas lá aberta ao público e também deixo os slides para vocês sempre estarem aí realizando essa revisão. Gente, então, o nível sintático é o estudo das frases. A gente vai ver o que que é uma frase, o que que é um período, o que que é uma oração, tá? Então, você vai fazer a análise da frase, certo? Como elas são construídas e capazes de expressar o que se deseja dizer. Está relacionada à disposição das palavras nas frases, ou seja, a gente faz essa análise, esse olhar para dentro das frases construídas, porém, assim, no sentido de quem que é o sujeito? Você vai dialogando com a frase.
Quem que é o objeto direto, o objeto indireto? Qual que é o complemento nominal, verbal? Qual que é o vocativo, o aposto? Então, eu sei que são muitas palavrinhas novas hoje, mas nenhuma delas é difícil, tá? Apesar de ser extenso o conteúdo, é de fácil compreensão. Então, nós temos aqui, no segundo slide, eu fiz um mapa mental para vocês entenderem o que consiste a análise sintática, tá? Tá aí nos slides que eu mandei no grupo. Então, o primeiro, a gente tem que pensar assim: eu vou analisar uma oração. Eu vou explicar para vocês o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Já já, tem um slide que fala sobre isso. Então, eu tenho ali uma frase. A frase, só para adiantá-los, né? Quem já está curioso aí, qual que é a diferença de frase, oração e período? A frase, ela abrange o todo que vai até o ponto final. A oração, ela é subdividida pelos verbos. Então, eu posso ter uma frase com 10 verbos. Significa que eu tenho uma frase com 10 orações. Entenderam? Cada verbo é chamado de uma oração. Ótimo, a gente já vai ver exemplos. Mas aqui, esse mapa mental aqui, é para vocês gravarem o que vem a ser a análise sintática. A análise sintática, então, pega uma frase e observa qual que é o sujeito e qual que é o predicado, para a gente começar a conversa. A gente começa a análise sintática determinando quem é o sujeito e quem é o predicado. Bom, como é que eu sei quem é o sujeito da oração? Às vezes, da frase. A frase pode ser até longa. Tem frases aí com 4, 5 linhas, certo? Quem é o sujeito? Como é que eu sei quem é o sujeito? Eu preciso perguntar ao verbo quem fez a ação. Por exemplo, João jogou bola. Eu pergunto para o verbo: quem jogou bola? A resposta é João. João é o sujeito da oração. Então, como é que eu descubro? O primeiro passo aqui é como é que eu descubro quem é o sujeito. Eu tento localizar o verbo. Que é o verbo? A gente já viu aula passada. Verbo é a própria ação. Então, é uma palavrinha que determina a ação. Chorou, jogou, joga, chora, assiste, dorme, né? É a própria ação. Então, sujeito é quem fez essa ação. Agora, o que é o predicado, pessoal? Predicado é tudo que sobra tirando o sujeito. Então, eu tenho uma frase, eu vou dividir essa frase em duas partes. A primeira parte é o sujeito, e o que sobra, eu tirei o sujeito. O que sobra, nós chamamos de predicado. Muito fácil, na é verdade? Então, não precisa ter medo da análise sintática, tá? Tudo bem que ela é extensa. Dentro da análise sintática, nós temos que observar esses três termos que estão aí vermelho
são os termos essenciais. Em verde, termos acessórios, que entram o aposto, adjunto adverbial, o vocativo e o adjunto adnominal. E nós temos ali em amarelo os termos integrantes que entram o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, faltou aqui o complemento verbal, agente da passiva, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, nós temos dentro da análise sintática 3 termos essenciais, acessórios e integrantes. Eu coloquei esse mapa mental aqui, ele está incompleto, faltou só o complemento verbal, ali no amarelinho. Vocês podem até anotar aí, né? Mas eu gosto desse mapinha que dá para vocês visualizarem toda a análise sintática, como ela é realizada. Então, em se tratando de análise sintática num concurso, o examinador, o avaliador, quem fez a prova do concurso, ele pode fazer uma questão sobre objeto direto. Ele pode fazer uma questão sobre localize, assinale a alternativa que tenha o predicado correto. Ele pode fazer uma questão, assinale a alternativa correta sobre adjunto adnominal. Então, tudo isso aqui faz parte do que se chama análise sintática. Pessoal, tudo bem até aqui? Se tiver alguma pergunta, só perguntar, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Vai falando um oi aí. Estão me ouvindo? Tá bom sim, professora. Tá top. Tá ótimo. Próximo. Então, o que que vem Sim, a tô ser... ouvindo. Tá, obrigada. O que que vem a ser essa análise sintática? Todo mundo tem medo, né? Tem alguém aqui que tem fobia, já fica nervoso ou nervosa quando fala de análise sintática? Tem alguém aqui? Não? Que bom, né, gente? Fala a verdade. Quando fala assim, faça análise sintática, vocês já tremem na base ou não? Tá Eu tranquilo? nem Ah, mas com lembrava mais que é certeza, né? análise sintática. Pelo amor de Deus. Nem lembrava mais, é ótimo. Bom, eu acredito que todo mundo fique nervoso quando fala assim, faça a análise sintática da frase. Por quê? Porque, na verdade, tem todos esses itens aqui, ó. Você vai analisar sujeito, predicado, o aposto, o adjunto adverbial, o vocativo, adjunto adnominal, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, complemento verbal, passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então não tem como, né, gente, ficar nervoso. Por quê? Porque numa prova, o, o avaliador, ele vai. Deixa eu só, a pessoa não está conseguindo abrir o link aqui. Ele pode perguntar sobre tudo isso. Bom, continuando. Então o que que vem a ser essa análise sintática? É a parte da gramática, como eu disse para vocês. A gramática ela é dividida em nível morfológico, análise morfológica, que são as classes gramaticais que eu já ensinei na aula 1 e 2. Se tiver alguém aqui começando hoje, lá no grupo tem o link das gravações, tá? Da aula 1 e da aula 2. É só assistir. Ficou gravado no YouTube. Aí nós temos a análise, então, fonológica, que vai ser depois disso daqui. Daqui, acho que, sem ser hoje, sem ser aula que vem, a outra. E a sintática. Então, a análise sintática é a parte da gramática que estuda
e classifica cada um dos elementos que integram o período de uma frase. Qual que é a diferença entre análise morfológica para análise sintática? Quem sabe responder? Acho que eu falei isso na primeira aula. Lembra daquele exemplo? Júlia quebrou a cadeira. Eu dei acho que na primeira aula. Quem que lembra? Na análise morfológica, eu analiso oh, Júlia, substantivo, quebrou, verbo, artigo, cadeira, substantivo. Agora, na análise sintática, eu não faço assim. A análise sintática, eu analiso a relação de uma palavra com a outra. Então, a primeira pergunta para eu descobrir o sujeito: quem quebrou a cadeira? Fala para mim. Quem quebrou a cadeira? Fala para mim, gente. Oi? Peraí, professora, pergunta de novo. É a Júlia, né? No caso que a senhora falou da frase, né? Júlia, seria isso. E Júlia Entendi. quebrou a cadeira. Para eu achar o sujeito, eu preciso perguntar para o verbo: quem fez a ação? Quem quebrou a cadeira? Júlia. Quebrou, né? Aí nós temos um verbo. Quebrou o quê? Aí vem para eu descobrir o objeto, se é direto ou indireto. Quebrou o quê? A cadeira, objeto direto. Então, o verbo que eu ensinei a aula passada para vocês, o verbo transitivo direto e indireto, lembra disso? O verbo quebrou é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele pediu um objeto direto. Então, a análise sintática é isso. Eu tenho que bater o olho na frase e tenho que fazer toda essa análise mental. Quem fez o quê, né? Qual que é o objeto, qual que é o complemento da frase, qual que é o... Se é agente da passiva, se a frase está na passiva, nós vimos isso na aula passada, tá? Então, o que que você observa? Que a análise morfológica ela complementa a sintática. Por isso que eu comecei as nossas aulas, né, na aula 1 e 2, falando da morfologia, das classes de palavras, porque não tem como eu fazer análise sintática sem ter esse entendimento de cada palavrinha dentro da frase. Então, continuando aqui. Na gramática, o conjunto de palavras que estabelecem sentido completo forma uma frase que pode ou não ter verbo. A gente tem frases verbais e nominais. Verbais é que tem verbo, e frases nominais que só tem substantivo e um adjetivo. Então, na análise sintática, já começa por aqui, ó. O verbo é a palavra mais importante para a identificação dos elementos. Por isso, só ocorre análise sintática. Anotem aí. Vocês estão anotando o que eu falo, gente? Só ocorre análise sintática em frases verbais. Só existe análise sintática em frases que têm verbos. Já começa por aí. Por isso que ali no meiozinho estava escrito oração. Por isso que não está escrito frase ali no meio. Porque qual que é a diferença da frase para uma oração? A oração é o próprio verbo. Eu tenho frases longas que podem ter até 10, 11 verbos.
Então, elas terão 10, 11 orações. Cada verbo representa uma oração, tá? É por isso que não está escrito frase aqui, porque existem as frases nominais, que só tem substantivo, tá? Se eu quero elogiar uma pessoa, eu falo bom menino, bom garoto, belo serviço. É uma frase curta que só tem o quê? Substantivo e adjetivo. Não é verbal, entenderam? Bom, então uma frase verbal, ela precisa ter um verbo. Sair de casa. Sair é o verbo. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai falar sobre a diferença de frase, oração e período. Então, vou repetir. Para ocorrer a análise sintática, a frase deve obrigatoriamente ser verbal. A análise sintática olha lá, deve-se saber distinguir o que é uma frase, uma oração e um período. Então, o que é uma frase? É um conjunto de palavras que juntas desencadeiam um sentido lógico e completo. Se eu falar assim, belo trabalho, bom menino, é uma frase, ela tem sentido completo. É um elogio, né? Só se eu falar assim, menino mal, né? Menino mal, também é uma frase, só que só tem substantivo e adjetivo. Então, a frase, ela pode ser curtinha, pode ser longa, mas ela tem que ter um sentido lógico, um sentido completo, digamos assim, passar a mensagem. Então, no entanto, vale lembrar que para a análise sintática, a presença do verbo é obrigatória, tá? É obrigatória. Agora, vamos falar então sobre oração. Em uma frase pode haver uma ou mais orações. Espera aí que eu... Próximo. O que vem a ser essa oração? É toda a frase que contém um verbo ou uma locução verbal. E geralmente depende de outros elementos que se encontram na frase. Então, aí as orações entram naquela subdivisão lá, ó. As orações podem ser termos essenciais, termos acessórios e termos integrantes. Eu esqueci de perguntar, os slides estão aparecendo aí para vocês? Sim. Positivo. Sim, positivo. Agora que eu lembrei. Bom, continuando. Então, as orações, elas são subdivididas em essenciais. As essenciais, que nem vocês viram lá, entra sujeito, predicado, lembra? As acessórios. Os acessórios entram, o que eu disse para vocês, de aposto, adjunto adnominal, adverbial e vocativo. E os acessórios entram aquela parte em amarelinho, objeto direto, indireto, passiva, entra complemento nominal, complemento verbal, tá? Mantém esse quadro aqui, ó, para vocês, mantenha esse quadro bem claro na cabeça de vocês. Se vocês quiserem printar, tirar uma foto, se quiser anotar num papel, tá? Mas é importante vocês terem esse quadro na cabeça, porque a gente vai falar de cada item aqui hoje. Se der tempo, senão continua a aula que vem. Bom, aí dentro, então, a gente falou da frase, que é toda... Ela tem um sentido lógico completo. Ela pode ser uma frase verbal ou nominal.
Falei das orações. A oração ela tem que ter o verbo e elas são subdivididas naquele quadro, essenciais, integrantes e acessórios. E agora a gente vai falar do período. O que vem a ser um período? Então, a oração, ela forma um período que pode ser simples, que só tem um verbo, e pode ser um período composto, que tem dois verbos ou mais, tá? Então, presta atenção que a gente ramificou aqui, ó. Dentro do período, desculpa, dentro das orações, olha lá, dentro das orações, há uma subdivisão de período simples. Vou colocar aqui, ó, um verbo e período composto, dois a mais verbos, que são, lembra, palavra verbo é o mesmo que oração, tá? Anotem aí que não estava escrito aqui, tá? Só para deixar claro, gente, que o período simples e o período composto, eles saem de dentro do que é uma oração, tá? Continuando aqui. Então, o período simples, ele tem um verbo. Olha o exemplo. O dia está maravilhoso. Período composto. Tem-se, olha lá como exemplo. Marina acordou e foi direto para a cozinha. Então, a Marina, ela fez duas ações. Eu poderia ter dado um exemplo maior. Eu poderia ter falado, olha lá. Eu poderia ter dado um exemplo bem maior. Ó, o que a gente faz de manhã? Marina acordou, levantou-se, sei lá, escovou os dentes, penteou o cabelo e foi direto para a cozinha. Pessoal, fala para mim aqui quantas orações tem nessa frase? Responde para mim. 4? Quatro também, professora. concordo. 4 ou 5? Não, acho que com foi é 5, né? Acordou, levantou, Levantou. escovou, penteou e foi. 5 orações. Perceberam, pessoal? Então, o período composto, ele tem dois a mais verbos. Período simples é um verbo só. Fechou até aqui? Fechou. É que Eu só não assim, entendi. A oração e o período, eles são a mesma coisa? não é a mesma coisa. A oração é toda a frase que contém um verbo. Esse é o conceito dela. Sim. A oração, ela tem uma divisão em termos essenciais, integrais e acessórios. Só que dentro da oração tem uma subdivisão. Se aquela oração, aquela frase, ela é simples ou é composta? Simples significa que só tem um verbo e composta significa que tem dois ou mais verbos. Tudo bem?
Sim, agora entendi. Sim. É isso que eu falei, esse quadro aqui, que apesar de eu gostar bastante desse quadro, poderia ter puxado uma perninha, duas perninhas aqui, né? Dentro da oração. Uma perninha para período simples e uma perninha para o período composto, entendeu? Bom, tudo bem até aqui, gente? Vou mudar aqui, ó. Agora, como fazer uma análise sintática? Então, antes de tudo, antes de fazer a classificação dos termos da oração, deve-se observar se aquela frase ela é verbal ou nominal. Por quê? Porque só pode fazer análise sintática a partir de uma frase verbal. Tudo bem até aqui? Bom, Sim. aí você vai ler a frase, você vai descobrir quais são os verbos, tá? Você vai descobrir se ela é um período simples, se só tem um verbo. Você vai descobrir se ela é período composto, se tem dois ou mais verbos. Tudo bem? Após encontrar o verbo, deve-se classificar o sujeito e procurar por complementos, para depois localizar os predicativos, que podem estar ou não presentes no contexto. Então, por fim, depois de encontrar o verbo, sujeitos, complementos, deve-se procurar os adjuntos adverbiais e nominais. Pessoal, a gente vai ver cada um desses itens aqui em separado, tá? Não precisa assustar, não. Vamos aqui agora para os termos essenciais. Ó, olha lá onde que eu fui. Tá vendo aqui do lado esquerdo que tem esse vermelho? A gente vai falar agora dos termos essenciais, que é esse vermelho aqui, tá? A gente vai falar de sujeito e vai falar de predicado. Então, quais são os termos essenciais? Vou até pôr em vermelho aqui para você lembrar. Bom, a gente tem, dentro dos termos chamados de essenciais, você tem que lembrar assim, essencial é porque não existe frase sem eles, né? Precisa do sujeito, nem que seja oculto, elíptico, indeterminado, e o predicado para ter a frase, certo? Então, agora a gente vai ver os tipos de sujeitos. Então, primeira coisa, o que é um sujeito? Sujeito é alguém ou alguma coisa, pode ser coisa também. A casa está organizada, né? Quem ou quem está organizada? A casa, certo? Então a gente também tem a coisa ou animal como sujeito. A gente pode ter a empresa. A empresa Leroy Merlin fez uma liquidação. Então, quem fez a liquidação? A empresa Leroy Merlin. Fez o quê? Objeto direto. Uma liquidação. Então, voltando aqui no sujeito, gente. Sujeito é o elemento, alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada a informação. A palavra que possui mais importância dentro do contexto classifica-se como núcleo do sujeito. Peraí, que tem uma crase errada aqui. Exemplos, então. Exemplos. Sua tia ligou, mas não quis deixar recado. Aí eu pergunto assim para você: quem ligou? Fala para mim. Quem ligou? A tia? Sua tia. Tá.
Quem não quis deixar recado? A A tia. tia. Sua tia. Então, se eu fosse falar em termos de sujeito, deixa eu colocar aqui, ó. Sujeito, a resposta é sua tia, tá? Agora, núcleo Professora, do... é Pode sua falar. tia? O sujeito é sua tia? Sua tia. Tá, então tá Agora, bom. núcleo do sujeito é só a palavra tia. A gente tira pronome, a gente tira um adjetivo. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, sua linda tia ligou, mas não quis deixar recado. Qual que é o sujeito? Sua linda tia. Agora eu te pergunto, qual o núcleo do sujeito? Só tia, entendeu? Tudo bem? Positivo. Núcleo do sujeito aqui. Então, a gente tem ainda dentro do sujeito esse olhar para quem fez a ação, né? Sujeito, vou colocar até aqui, ó. Deixa eu, como que eu vou colocar? Quem fez a ação. Vamos para a próxima. A gente está falando só do sujeito agora, tá? Não vou analisar o restante para não confundir. Pessoal, a próxima frase. O casal. Até vou separar aqui, peraí. O casal comprou uma cama. Eu pergunto para vocês aí. Quem comprou uma cama? Fala para mim. O casal. Quem fez a ação? O casal. Então, o casal. Só um pouquinho. Sujeito. O casal. E núcleo. Núcleo do sujeito. Só a palavrinha casal. Então, o que que você tem que ver? Que quando eu falo núcleo do sujeito, eu tiro pronomes, eu tiro o adjetivo, eu tiro o nome, assim. Não, tira nome, não. Sua linda tia Maria. Aí vai ficar Maria. Se tivesse sua linda tia Maria ligou. Sujeito. Sua linda tia Maria. Vamos fazer esse exemplo aqui em cima, ó. Sua linda tia Maria ligou. Quem ligou? Sua tia linda Maria. Oh, sua linda tia Maria. Núcleo do sujeito. Maria. Maria. Entendeu? Sim. O casal comprou uma cama. Quem comprou? O casal. Núcleo do sujeito, casal. Pessoal, sujeito, tudo bem? Vamos continuar? Sujeito, ele tem uma ramificação também, né? Agora nós temos aqui, ó, tipos de sujeito. O primeiro tipo de sujeito, ele é chamado de sujeito indeterminado. Perdão, sujeito determinado. O sujeito determinado, quando é possível identificar o sujeito na frase, igual nós falamos aqui atrás, né? Aqui atrás, nesses dois exemplos, nós temos dois exemplos de sujeito determinado, porque ficou muito claro. Sua linda tia Maria é o sujeito, o casal é o sujeito. Ele está determinado.
Então, os sujeitos determinados podem ser classificados como simples, se tiver só um, e quando houver dois, a gente chama de composto. Então, ó, os homens destroem a natureza. Aí eu pergunto, quem fez a ação? Quem destruiu ou quem destrói a natureza? Fala para mim. Os homens. Os homens. Então, eu tenho aqui sujeito, os homens, tá? Eu chamo isso de núcleo. Sujeito simples ou sujeito composto? Simples. Por quê? Porque ele tem apenas um núcleo. Um núcleo, é só uma pessoa que destrói. Agora, se eu falasse assim, ó, João e Maria foram morar. Não, deixa eu ver um verbo mais simples. João e Maria estudam na Uniderp. Fala para mim, quem estuda na Uniderp? Quem que estuda na João e Uniderp? Maria. Hã? João e Maria? João e Maria. Mas aqui eu tenho o que é chamado de sujeito composto. Por quê? O que é um sujeito composto? Mais de um núcleo. Ele tem mais de um núcleo. Por isso que ele é composto. Exato. Porque são duas pessoas. João e Maria são dois. Sujeito composto. Ele tem dois ou mais núcleos. Então, assim, gente, não é que português seja difícil. O que precisa é ter essa atenção para as ramificações, entendeu? Então, eu falei que existe, ó, só nessa página aqui, eu estou falando várias coisas. Eu falei para vocês que tem o sujeito determinado. Eu falei que dentro desse sujeito determinado, eu tenho o que é chamado de sujeito simples. Eu tenho o que é chamado de sujeito composto. E eu tenho o que é chamado de núcleo do sujeito. Entenderam? Então, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Da primeira, núcleo do sujeito, homens, e da segunda, então vocês perceberam que aqui eu estou tratando de vários assuntos ao mesmo tempo? Tudo bem? Sim, Posso continuar? sim. Bom, agora nós vamos. Positivo. Oi, positivo? Nós vamos para o que é chamado de sujeito indeterminado. Quando a frase possuir um verbo que não faz referência a alguém, tornando impossível de identificar o sujeito. Tem-se um caso de sujeito indeterminado. Então, vamos ver ali, ó. Deixaram uma bomba na casa do deputado. Se eu pergunto assim, ó, quem deixou a bomba? Algum Tá rebelde. indeterminado. Não sei, né? Sujeito indeterminado. Tudo bem? Sim. Segundo exemplo, ama-se a Deus.
Quem ama a Deus? Não Não sei. sei, não fala na frase. Sujeito indeterminado. Acredita-se em Deus. Também quem é que acredita? Não sei, sujeito indeterminado. Aqui se é feliz. Quem é feliz aqui? Também não sei, sujeito indeterminado. Morre-se de câncer ainda. Quem é que morre? Também não sei. Então, o sujeito indeterminado é quando for impossível de identificar o sujeito, tá bom? Então, lá quando eu dou aula de TCC, que é trabalho de conclusão de curso, eu ensino meus alunos a escreverem sempre assim, ó. Analisa-se, observa-se, conclui-se, tem-se, que é o sujeito indeterminado que a gente usa na área científica, né? Em artigos científicos. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim. Bom, o próximo a gente tem aqui, que é chamado de sujeito oculto ou elíptico ou desinencial. Tanto faz eu falar sujeito elíptico ou sujeito oculto, ou assinale a alternativa que contenha uma frase cujo sujeito seja desinencial. Então, pode aparecer essas três palavrinhas na prova: oculto ou elíptico ou desinencial, tá? Bom, o que que vem a ser isso? Classifica-se como sujeito oculto a frase que o sujeito for um dos pronomes. Eu, tu, ele, ela, o você, o nós, o vós, né? Eles ou elas. Tudo bem? Você, nós, né? Vós, vocês. Bom, exemplos. Gosto de comer chocolate. Se eu perguntar assim, quem gosta? Você vai perceber que o verbo ele está conjugado. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó. O OBS. Observe, conjuga. Professora, Oi. se a frase estiver no plural também, ocorre o sujeito indeterminado? Sim, pode ocorrer. Aí vai depender da frase, né? Ah, tá, beleza. Vai depender da frase, porque pode ter o eles oculto, entendeu? Por exemplo, dormiram no parque. Eu posso falar eles dormiram no parque. Então, ó, o sujeito oculto, gosto de comer chocolate. Eu gosto. Estudaremos a matéria toda. Nós estudaremos. Fiz minhas tarefas. Então, respondendo sua pergunta, Will, pode gerar dúvida com o sujeito indeterminado, né? Por exemplo, dormiram no parque. Quem dormiu? Eu não sei. Aí é sujeito indeterminado. Mas o que eu quis dizer, Will, se tiver uma frase antes ou um contexto antes, tá? Vou até colocar aqui, ó. Ou atente-se para o contexto da frase anterior. Porque, Will, se eu estiver falando, por exemplo,
um texto sobre os meninos, os meninos, né? Filhos da minha colega, da minha amiga, a festa de aniversário dos meninos. E aí eu falo assim, e acabaram dormindo, ou dormiram no parquinho, dormiram lá fora. Aí eu tenho um contexto anterior, entendeu, Will? Para saber que foram os meninos da festa. Agora, isso que tem que saber, o contexto da frase anterior. Agora, se tiver sozinho assim, ó, dormiram. Sozinha a frase, dormiram no parque, sem contexto. Eu não sei quem dormiu, entendeu? Entendeu, Will? Entendi. Pessoal, vocês entenderam? Então, precisa saber se tem um contexto, no sentido do vocês. Vou até colocar em vermelho aqui, ó. Eles ou elas. Vamos continuar ali. Fiz minhas tarefas. Quem fez? Eu fiz. Viajou ontem à noite. Quem viajou? Ele viajou. Ela viajou. Dormiste até tarde. Tu dormiste. Tá? Então, esse é o sujeito oculto. Perguntas? Perguntas? Não, Bruno. Bom, aqui nós temos aqui um quadro que fica bem claro, ó. A gente está falando dos sujeitos, certo? Então, a gente tem sujeito simples, uma palavra ou um núcleo. A linda mulher chegou cedo. Quem é o sujeito dessa frase? A linda mulher. A linda mulher. Qual núcleo? Mulher. Mulher. Composto, sujeito composto. Duas palavras ou dois núcleos. O menino e a menina chegaram cedo. Quem chegou? Menino e menina. O menino, a E a menina é o sujeito. O núcleo é menino e menina, tá? Sujeito indeterminado. Eles, olha lá, o escondido, né, no verbo, que eu não consegui determinar quem foi que fez. Tem sua pergunta aí, Will. Se eu não determinar quem fez a ação, ó, dormiram no parque, roubaram a escola, né? Sei lá, ligaram aqui em casa. Eu não sei quem foi, então é indeterminado. Se tiver um contexto, uma frase anterior, daí o sujeito pode ficar oculto, tá? Oculto elíptico, olha lá, o eu, tu, ele, nós, vós, escondidos no verbo. Chegamos cedo à festa. Quem chegou? Nós chegamos. Nós. Cheguei cedo à festa. Eu cheguei. E o sujeito inexistente, chamado de sujeito inexistente, é aqueles que têm fenômeno da natureza, ou o verbo haver ou existir, e o verbo fazer, só que no sentido de tempo. Faz 2 anos, faz uma semana, tá? Então a gente tem aí, ó, choveu muito ontem. Quem choveu? Não tem resposta. Por quê? Porque é um fenômeno da natureza. Havia muitas pessoas lá. Quem havia? Não tem resposta. É o verbo haver ou existir. E o faz 2 anos, faz uma semana, faz um mês. E observa que não está no plural, tá? Não é fazem 2 anos. É faz
Um ano faz 2 anos. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tudo Tudo bem? certo, professora. Pode dar continuidade. Tá entendido. Bom, continuando ainda, a gente está no termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Eu falei bastante para vocês o que é o sujeito, né? É quem realiza e sofre essa ação. Vou colocar vermelhinho aqui para você lembrar. E o predicado, gente, eu falei para vocês que é aquilo tira o sujeito. O que sobra na frase é o predicado. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Ó, no exemplo, os alunos estudaram para a prova. Os alunos é o sujeito. Tirei o sujeito, o que sobrou, nós chamamos de predicado. Bem fácil assim, tá? É fácil mesmo, é isso aqui. Predicado, então, estudaram para a prova, tá? E lembra que tem o núcleo, né? Que tem que ter um verbo. Vamos ver outros exemplos. As crianças comeram todo o bolo. Sujeito, as crianças. Predicado, comeram todo o bolo. Aí o núcleo do predicado é o verbo, tá? No caso, comeram. Vamos ver outro exemplo. Exemplo 2. Aqui eu tenho o predicado nominal. Os funcionários estão apressados. Os funcionários, sujeito, estão apressados. O núcleo é apressados, é a forma, o jeito que eles estão. Eles estão apressados. Então, o núcleo é um nome ou um estado. Exemplo 3, predicado verbo nominal. Verbo mais uma qualidade. A menina caminhava feliz. Sujeito, a menina. Predicado, caminhava feliz. Então, eu tenho aqui o verbo nominal. Ó, então, eu tenho aqui 3 predicados, ó. Olha que agora já tem Professora, uma... Pode falar. tem como centralizar um pouco o slide, porque acho que a senhora minimizou ele um pouco e está cortando um pouco das palavras. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Não, clica lá em cima, naquele quadradinho. Sabe aquele quadradinho que aumenta? Isso. Ainda está um pouco. Bom, melhorou um pouco. Não sei se como é que tá É que para eu os outros. tava cuidando quem tava entrando na sala. Desculpa. Bom, então a gente tem uma subdivisão aqui dos predicados. Eu tenho predicado verbal, eu tenho predicado nominal e tenho predicado verbo nominal, tá? Predicado verbal, então ele foca na ação. A chuva caiu forte. A ação é o cair. O predicado nominal foca no estado ou na característica e vai usar o verbo o verbo ser ou estar, né? O dia está lindo. Então, característica lindo. E o predicado verbo nominal, ele foca na ação ou no estado. Que é, por exemplo, os alunos saíram da escola alegres. Então, é a forma, né? O saíram é a ação e a forma que eles saíram, alegres. Tá cortando aí, Will? Diminuir um pouquinho aqui. Tudo bem? Tá Tá bom, cortando professor. aí? Tá bom. Não, tá ótimo.
Bom, agora a gente vai lá para aquele que era o amarelinho, que são os termos integrantes. Além dos termos essenciais, nós temos os termos integrantes. Os integrantes, olha, eles integram, eles ajudam a dar sentido, mas não são essenciais, tá? Então, aí vem daquele amarelinho lá, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. A gente vai falar desses amarelos aqui, ó, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? Bom, o que é um objeto direto, gente? O objeto direto, ele complementa, ele completa o sentido da frase. Aula passada, a gente viu um pouquinho sobre o verbo transitivo direto. Eu até falei para vocês que era o VTD, lembra disso? Que eu falei assim, é o VTD e o VTI, que é o verbo transitivo indireto. Pessoal, o verbo transitivo direto é um verbo que ele precisa de complemento. Então, eu li. Quem leu, leu alguma coisa. Leu o quê? Entenderam? Minha prima coleciona. Coleciona. Quem coleciona, coleciona alguma coisa. Coleciona o quê? Eu quero ou queria um. Eu queria. Quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? Então, o verbo transitivo direto, ele pede um complemento. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos. O primeiro exemplo, eu li o livro. Quem lê, lê alguma coisa, leu o quê? Então, o livro, nós chamamos de objeto direto. Ela comeu a maçã. Ela comeu o quê? Objeto direto. Então, a pergunta que você faz para o objeto, para descobrir o objeto é o quê? Tá? Nós vimos o filme. Vimos o quê? Então, o filme, objeto direto. Então, observa que completa os verbos, né? Vou colocar aqui, ó. O objeto direto completa os verbos como ler, comer, tudo bem até aqui? Bom, então o objeto direto funciona como complemento verbal direto. A minha prima Renata coleciona selos. Coleciona o quê? Selos. Eu queria um chiclete. Queria o quê? Um chiclete. Então, isso é objeto direto. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Objeto direto? Não. Não. Vamos falar um pouquinho do objeto indireto agora, tá? Bom, abracei minha filha com muita força. Abracei quem? Oh, perdão, desculpa. Abracei, falei errado, o objeto direto ainda. Abracei o quê? Eu poderia perguntar. Abracei o quê? Eu posso ter abraçado a árvore, o urso, o poste. Então, abracei minha filha com muita força. Quem abraça, abraça alguma coisa. Abraçou o quê? Ou quem, entendeu?
objeto direto. O aluno já terminou a tarefa. Quem termina, termina alguma coisa. Terminou o quê? A tarefa. Então, quais são as principais características do objeto direto? Primeiro, não tem preposição. A ligação é direta entre os verbos, o verbo e o complemento. Existe lá, ó, pronomes oblíquos, pode ser representado por pronomes como a, o, os, as, o me, te, nos e vos. E tem a exceção, né? Existe o objeto direto preposicionado, usando para clareza, como em saúdo a todos, tá? Aqui já é uma exceção. Vamos falar um pouquinho agora do que é um objeto indireto. O objeto indireto, ele é um termo integrante da oração que completa o sentido de um verbo VTI. Lembra que eu falei aula passada? O VTI é chamado de verbo transitivo indireto. Após ele precisa de uma preposição. Então, vai ser sempre o verbo mais, né, uma preposição. Então, ele indica o paciente ou o destino da ação. Olha, eu preciso de quê? Então, a pergunta que você já vai fazer para o verbo é do que? Precisa do que? Ou de que? Tá? É para que? Sempre você vai perguntar, ó. Para que? Com que? Tá? Por no sentido de pelo que, né? Então, sempre você vai fazer essas perguntinhas para o verbo. Por que eu usei a preposiçãozinha? Então, a resposta vai ter a preposiçãozinha. Então, isso é um objeto indireto, tá? Então, olha aqui, ó. De férias é um objeto indireto. Olha o outro exemplo. Eu preciso de férias. Precisa de quê? De férias. Então, é um objeto indireto. Ela obedece aos pais. Quem obedece, obedece a quem? Com crase. Aos pais, resposta, objeto indireto. Pois eu posto lá esses que eu estou arrumando aqui. Ainda uns exemplos de objeto indireto. Necessito do quê? Quem necessita, necessita de do que ou de que. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita do que ou de que. Então, o termo de ajuda completa o verbo necessitar, que é um objeto indireto. Eles não acreditam em fantasmas. Não acreditam em quê? Em fantasmas, complementa o verbo acreditar. Então, em fantasmas é um objeto indireto. Entreguei o quê? Direto. Para quem? Ou a quem, né? Para quem ou a quem? Ao gerente. Então, ao gerente é um objeto indireto.
O aluno respondeu para quem? Para a professora, ou a quem? Então, a professora é um objeto indireto. Então, o que que você observa? Que para descobrir se o verbo ele tem após ele, né, um objeto direto ou indireto, é a forma que você pergunta para o verbo. Se eu perguntar o que, a resposta é um objeto direto. Se eu perguntar de que, para quem, com que, né? Eu vou obter um objeto indireto. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Não. Bom, vai dar tempo da gente ver só até o complemento verbal, tá? Vou anotar aqui que eu parei no slide 23. Parei, slides 23. Complemento verbal. O que que é um complemento verbal? Que tá ali, ó, complementando o verbo, como o próprio nome indica. São os termos integrantes que complementam, olha lá, o sentido dos verbos transitivos. Então, transitivos, seja diretos ou indiretos, tá? Que a gente chama de VTD ou VTI. Exemplos. Ganhei. Quem ganha, ganha alguma coisa. Ganhou, ok. Então, livros. Ele está complementando aqui. Ganhei livros. Comi salada. Bebi água. Eles esperavam o quê? O ônibus. Então, o ônibus eu chamo VTD, o verbo transitivo direto, e o ônibus é um objeto direto. Então, na verdade, o ônibus está complementando o verbo, né? Porque ele complementa a ideia. Quem espera, espera alguma coisa, ou por alguma coisa. Espera o quê? Ou pelo quê? Ela vendia doces. Vendia o quê? Doces. Eu gosto de natação. Eu gosto do quê? Ou de quê? Assisto a todos os campeonatos. Assiste ao quê, né? A todos os campeonatos é o objeto indireto. Pessoal, alguma pergunta? A gente vai parar aqui. Perguntas? Aberto para as perguntas. Quem puder, abre a câmera para eu poder tirar uma foto, por favor. Bora lá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vou tirar uma Não. foto. Só gente bonita. Bom, agradeço a participação de vocês. Agora eu vou preparar os exercícios, eu vou mandar lá no grupo. Não terminei esse assunto. Vou terminar a aula que vem.
e ainda tem os exercícios que vocês farão aí no caderno ao longo da semana. Como eu disse no início da aula, os exercícios é de fixação, não é uma obrigação, mas é uma complementação do conhecimento adquirido aí, tá bom? Revisem os slides ao longo da semana e semana que vem a gente termina. Só um bom final de semana e obrigada pela participação. Abraço. Obrigada, Eu não apareci na professora. foto. Você quer aparecer na foto? Não, não tem problema, né? Não, Não. é que eu abri a câmera, mas não saiu minha foto quando você postou no grupo, aí eu achei que. Ah, entendi. Não tem problema, não. Ah, tá bom. É que eu abri a câmera, mas eu não saí na foto, eu não entendi.